Pois é, os bolsonaristas podem ter comemorado cedo demais a dosimetria, também conhecida como passapano para golpista ou anistia de sapatênis. Sabe, aquele projeto de lei que foi aprovado com acordão entre o Centrão e os bolsonaristas, que o Alcolumbre transformou em lei, foi sorteado o Alexandre de Moraes para ser o relator. E ele já agiu. Sim, o Alexandre de Moraes já suspendeu a aplicação da lei da dosimetria até que o Supremo Tribunal Federal analise ações que questionam a norma. E essas ações questionam a constitucionalidade da dosimetria. A dosimetria tem muitos problemas de constitucionalidade. Um deles é o fato de que é um projeto de lei claramente criado para beneficiar um grupo específico. E as regras de leis têm que ser universais e automáticas para todos. Você não pode criar um projeto de lei que visa beneficiar Bolsonaro e seus comparsas. Imagine se a dosimetria tivesse um título mais verdadeiro no projeto. O título mais verdadeiro do projeto da dosimetria seria assim: para passar pano para Bolsonaro e seus comparsas. Não é? Seria um título assim. Esse título seria mais honesto, sincero, verdadeiro. Queremos livrar a cara do Bolsonaro, dos generais e dos outros comparsas dos crimes contra a democracia. Não é? Mas você não pode fazer projeto de lei assim. Você não pode tentar salvar a pele de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com um projeto de lei. Aí eles dizem, não, estamos diminuindo as penas. Mas a diminuição é absolutamente focada para beneficiar Bolsonaro, seus aliados e os golpistas do 8 de janeiro. Ora, fica muito evidente que esse é um projeto de lei circunstancial que não quer, de fato, modificar as regras. Antigamente, o próprio governo Bolsonaro foi quem endureceu as penas, né, para os golpistas, né? Sem saber, na época, talvez, que estavam endurecendo, que eles seriam punidos por essas leis, não é? Pois é, e tem mais detalhes. Moraes suspende a dosimetria em casos específicos e tem algumas coisas importantes aqui na reportagem da UOL. Em decisão proferida nesse sábado, vulgo hoje, o ministro ressaltou que a validade da nova lei está sendo questionada no Supremo Tribunal por meio de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Por isso, uma é do PT, outra é pelo PSOL, né? Por isso, ele afirmou que considera necessário aguardar a definição da Corte sobre a constitucionalidade da norma. Claro, antes de diminuir a pena da galera, tem que ver se ela vai ser considerada constitucional. Eu espero que o Alexandre de Moraes submeta essa discussão da constitucionalidade para o plenário do Supremo Tribunal Federal. O que é que eu quero dizer com isso? Eu espero que todos os juízes possam opinar, discutir e decidir sobre a constitucionalidade. Por quê? Primeiro, porque para mim é evidentemente inconstitucional. Então é importante que tenha esse debate público para que as pessoas saibam e que não pareça uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes. Ele que foi ameaçado, ele que estava no plano punhal verde e amarelo, muita gente diz que ele não é objetivo, então eu discordo dessa visão. Em relação à questão golpista, ele tem tido uma postura predominantemente, a meu ver, muito correta, mas me parece evidente que é muito melhor que isso vá para plenário, né? Isso vá para uma discussão coletiva. A decisão determina ainda que se dê ciência à Procuradoria-Geral da República e que a execução continue com todas as medidas anteriormente fixadas. A lei foi promulgada ontem pelo Davi Alcolumbre, né? O Lula tinha vetado, o veto foi derrubado, vocês sabem disso, né? Moraes é o relator das ações, ele foi sorteado o relator, né? E deu 5 dias para a Presidência da República e o Congresso se manifestarem. A norma prevê a redução das penas dos condenados dos crimes contra o Estado Democrático de Direito e beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro e os réus do 8 de janeiro, não só os golpistas do dia 8 de janeiro, mas beneficia generais, o pessoal, assim, para salvar a turma de cima, eles usaram a turma de baixo. A gente sempre soube disso, né? Isso aí é muito, muito evidente, né? Os processos que questionam a lei chegaram ao gabinete de Moraes por 2 caminhos diferentes.
A primeira ação foi apresentada pela Associação Brasileira de Imprensa e distribuída por sorteio comum, né? Já a segunda ação, protocolada pela Federação PSOL Rede, pouco depois, e sobre o mesmo tema foi encaminhada a Moraes. Também tem a do PT. Nesse caso, o sistema direciona automaticamente o novo processo ao ministro, que já relata uma ação semelhante, para concentrar a análise. As duas ações sustentam que a nova lei cria tratamento executório mais favorável para crimes voltados à ruptura. Na prática, a lei valida que condenados por atentados à democracia passariam a receber um regime mais brando do que apenas autores de crimes violentos comuns. Isso é interessante. A primeira inconstitucionalidade seria o seguinte: como assim você planejar um ato violento e realizar um ato violento, uma tentativa de ato violento, é comum, seria mais grave do que tentar um ato violento contra a democracia? Ou seja, planejar e tentar matar uma autoridade seria uma punição menor do que você dá para uma tentativa de assassinato e a comum. Isso não faz sentido, né? Isso não faz o menor sentido. Além disso, as entidades também argumentam o argumento que eu utilizei logo que a dosimetria foi aprovada. Porque para mim esse argumento, esse segundo aqui, ele é óbvio. Ele tem que derrubar o projeto de lei, ele é obviamente inconstitucional por causa disso. As entidades também argumentam que a lei pode ferir o princípio da individualização da pena prevista na Constituição. Segundo elas, a punição deve levar em conta a gravidade de cada crime e as circunstâncias específicas de cada condenado, em vez de aplicar regras automáticas iguais para todos. Né? Óbvio. Óbvio. Enfim, o PT também acionou. A federação do PT, PCdoB e tal, também acionou. O pedido foi ajuizado pela ação direta de inconstitucionalidade e tal. A federação argumenta que a incompatibilidade da lei com normas fundamentais da Constituição e com jurisprudência do STF pede medida cautelar para suspender os efeitos. A ação acusa a lei de violação do mandato constitucional e de retrocesso no patamar de proteção ao Estado democrático de direito. Né? Diz o seguinte: o texto é inadequado, não promove adequação de pena à culpabilidade, desnecessário, existem meios alternativos e menos gravosos e desproporcional em sentido restrito, né? A proteção da ordem democrática e tal. Para a federação, há uma desproporcionalidade entre causa e efeito. A ponderação entre esses elementos não deixa dúvidas. Os custos impostos pelos dispositivos impugnados à proteção da ordem democrática são incomparavelmente superiores aos alegados benefícios da adequação e tal. A ação não cita Bolsonaro, mas afirma que o projeto tem fim voltado a grupo segmentado. Uma coisa que eu venho falando desde o início. O projeto foi apresentado como medida de racionalização da dosimetria penal, mas seus efeitos concretos são de beneficiamento de um grupo específico de condenados, diz o documento sem dar nomes. O texto também argumenta que a maioria dos réus não está em regime fechado. Né? Enfim. E aí, pela nova lei e tal, tem mais detalhes aqui sobre isso, né? Além disso, a lei traz ainda mais um benefício. Cadê? Quando forem cometidos em contexto de multidão, a pena será reduzida para 1/3. De 1/3 a 2/3, desde que o condenado não tenha financiado o exercício do papel de liderança. Como o ex-presidente foi apontado como líder, ele pode não ser beneficiado por essa regra. Né? Enfim. A redução não é automática, vai ter que ser examinada e tudo mais. Né? E tem várias reportagens sobre isso. Né? Aqui é uma reportagem do G1. Moraes manda Planalto e Congresso se manifestarem. Né? O PT aciona contra a lei da dosimetria que beneficia Bolsonaro. É isso daí. O que eu tenho a dizer sobre isso de forma resumida é que, obviamente, esse projeto de lei da dosimetria é um absurdo completo, é uma anistia de sapatênis e tem que ser derrubado, de preferência em plenário. Né? E eu acredito que vão votar pela dosimetria apenas os bolsonaristas. Né? Apenas os bolsonaristas, o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux. Então tem 3 votos ali. Tem 3 votos que provavelmente vão ser favoráveis à dosimetria. Os outros ministros, provavelmente, claro que eu não tenho como garantir, provavelmente vão ser contra. Vão ser contra, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal foi uma das instituições atacada. Né? Uma instituição atacada pelos golpistas. Né? Então, e esses golpistas atentaram contra a democracia brasileira,
né? Planejaram o assassinato do presidente e do vice-presidente, planejaram um golpe de Estado e tiveram ações executórias de vigilância, de monitoramento das pessoas, várias ações de execução do plano. E só não conseguiram levar o plano até o final porque tiveram líderes das Forças Armadas que foram contra, e a opinião pública era contra, e a maior parte da mídia também se posicionou contra. E não tinha apoio internacional. Estados Unidos, na época, com o Joe Biden, não apoiou. Né? Se fosse o Trump, talvez tivesse apoiado. Provavelmente teria apoiado. Né? Então, foram circunstâncias diversas que impediram o golpe de se materializar. Enfim, eu torço para que seja considerada inconstitucional e entendo que é importante, nas próximas manifestações populares, a gente ter um duplo tema. Fim do 6x1, né, a defesa da redução da jornada de trabalho, mas também, né, anistia não. Anistia não, anistia de sapatênis também não, dosimetria não. Né? Jamais passar pano para golpistas. Eu sou o André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, tem um link no comentário fixado que ajuda você a fazer isso. Não tem pegadinha, você pode simplesmente se cadastrar no site do Hotmart e depois você vira afiliado dos cursos da gente. Se vender 13 cursos e me comunicar, você passa a ganhar uma comissão. Começa com 20%, mas se você vender 13 e me avisar, você passa a ganhar uma comissão de 40% no valor dos cursos. E você pode também, se quiser, mandar um pix para o canal, é andretj@terra.com.br, ou virar membro ou apoiador. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração.